Vamos então dar início à nossa aula número 2. Só para a gente reforçar, na primeira aula nós falamos sobre a criação das ofertas, que ele precisa ser óbvio, precisa ser um entregável simples e por ser um mini produto ele não precisa ser muito complexo, né? Facilitando assim o seu processo de produção, facilitando assim a sua validação e facilitando assim a sua entrada de fato no mercado digital. Então a gente viu como nós criamos as nossas ofertas, né, que estão respondendo essas 3 grandes perguntas e alguns exemplos para inspirar em vocês. Vale ressaltar também que quando a gente está validando, criando o mínimo produto viável, não necessariamente você tem que entregar todas as coisas. Você pode ter um esquema, por exemplo, aqui são 10 templates de páginas prontas. Você pode ter 2, 3 páginas prontas, criar, colocar para rodar os anúncios, verificar se está vendendo e depois, durante a semana, você pode entregar o resto dos templates, né? O que eu quero deixar claro é que você não precisa ter o produto pronto todo o produto pronto, porque é o mínimo produto viável. Então, assim, as pessoas que forem querer ficar, elas ficarão pelo seu tom de voz, pelo conhecimento inicial que você passou, pela oferta que foi convincente, pela promessa que foi feita. Então, aqui eu tenho 400 modelos de copy de alta conversão. Eu quero entregar essa quantidade porque eu acho que ela vai agregar valor, mas no momento eu tenho 50, tenho 100. Então eu posso colocar como módulo ali de entregar os primeiros 10 ou separar por nichos, né? Porque a gente sabe que tem diferentes nichos que a abordagem precisa ser diferente. A gente pode separar essas copies por momento de compra. Então você tem uma copy para o lead frio, você tem uma copy para o lead morno, você tem uma copy para o lead quente, né? Você tem uma copy de recuperação. Enfim, isso você pode separar por módulos e a partir do momento que você começou a vender, você vai fazendo, concluindo os outros entregáveis, porque você já validou sua oferta, validou sua promessa, seu produto está vendendo e agora de fato faz sentido você terminar de produzir este conteúdo. Um tempo que eu fiquei travado na produção de conteúdo foi porque eu primeiro queria ter tudo pronto, até que eu entendi quais os riscos eu teria nisso e a complexidade que era de se fazer isso. Porque, por exemplo, se eu gasto muita energia produzindo um curso completo de marketing de ponta a ponta, e aí eu faço a oferta, faço a promessa, coloco patrocinado e não vende, quantas horas foram gastas de forma inútil? Então, com mini produtos viáveis, eu vou gerando pequenas transformações, vou entregando mais conteúdos, vou ampliando minha esteira de produtos e com isso a gente vai ampliando o nosso faturamento. Espero que vocês estejam entendendo e caso não estejam também, a área de comentários estará aberta logo abaixo do vídeo aqui da aula. Você pode deixar suas perguntas que periodicamente estarei olhando e respondendo por lá. Então vamos para a nossa aula 2. Nossa aula 2 é sobre a promessa, né? Primeiro a gente cria a oferta e depois a gente tem que criar a promessa, né? E como que a gente cria a nossa promessa? Aí nós também temos algumas perguntas. Qual é a promessa que chama a atenção do meu público? Qual ponto o meu cliente está e onde ele quer chegar? E como eu levarei o meu cliente do ponto A ao ponto B? Você tem a oferta, então sim. Como fazer de R$500 a 1K por dia com mini infoprodutos? E como eu levarei meu cliente do ponto A ao ponto B, ensinando ele a criar a oferta, criar a promessa, desenvolver a página de vendas, a estratégia de anúncios e mostrar como ele vai colocar esses anúncios online. Eu levei o meu cliente do ponto A ao ponto B. Essa é a promessa que eu fiz para que você esteja aqui. E a grande sacada é que depois de responder as perguntas da sua oferta e as perguntas da sua promessa, você terá basicamente 80% a 90% da sua página de vendas prontas. E aí quando chegar na aula 3 sobre a estrutura de alta conversão, você vai ver o quanto faz sentido você ter que ter isso aqui validado. Não só para fazer os seus criativos que vão rodar nos anúncios, como também para estar na sua página de vendas que vai gerar a conversão. Porque a gente tem que o tempo todo reforçar o que a gente está entregando, mesmo que não necessite de muitas explicações, nós precisamos reforçar a nossa oferta, o que eu estou ofertando, que é como fazer de 500 a 1K por dia, e reforçando, criando a promessa e reforçando essa promessa, que é mostrando como eu vou te fazer ganhar de 500 a 1K por dia. Como eu te levo do ponto A, que é não estar ganhando nada, ou ter entrado e não ter conseguido escalar, até o ponto B. E aqui temos alguns templates também para fazer 1K por dia.
Como fazer R$ 300 por dia com o Google Meu Negócio. Método urgência lucrativa. Copies prontas para fazer 6 dígitos. 15 treinos para crescer em casa. 10 PLRs para vender sem aparecer. 20 exercícios para emagrecer em casa nos próximos 15 dias. 30 templates de anúncios que já geraram 6 dígitos. Enfim, você vai ver que algumas coisas aqui parecem muito com as coisas da aula anterior. Entretanto, você dá um caráter de especificidade, né? Por exemplo, vou pegar aqui. X PLRs para você adaptar e começar a vender. Então, 10 PLRs para vender sem aparecer. Então, assim, eu vou entregar PLRs para as pessoas adaptarem, começarem a vender. E a promessa é que ela vai vender sem aparecer. Não é que seja algo muito complexo, isso na verdade é extremamente óbvio. E às vezes, como eu disse na aula anterior, quando você assistir isso, você vai falar, porra, tô pagando para aprender algo óbvio. Mas de fato é. A maioria das vezes é. A maioria das vezes a gente fica travado achando que são inúmeras coisas que a gente precisa fazer. Quando na verdade, quanto mais simples é, melhor é. Mais prático fica do seu cliente entender, mais simples fica para ele fazer a compra. Então, quando eu entrego aqui 15 modelos de copies prontos para anúncios mais poderosos da internet, e aí a promessa X, né? Obviamente eu coloquei um número diferente aqui, templates de anúncios que já geraram 6 dígitos. Então aqui, a oferta é que são copies prontas para anúncios mais poderosos da internet, a promessa é que essas copies já geraram 6 dígitos. Então, na verdade, o que a gente faz aqui é linkar isso aqui com algo aqui, para gerar a especificidade. Então, por exemplo, eu tenho 10 templates de páginas prontas no Elemento. E aí eu posso colocar assim, para um desenvolvedor que quer vender para negócios locais. 10 templates de academia para você vender na sua cidade e faturar 1.000 por dia. Porque uma página de venda você pode vender por 1.000. Aqui a gente vende até por mais na nossa agência. Então, se eu tenho 10 templates prontos e eu consigo fechar algumas academias na minha cidade entregando isso, facilmente eu posso fazer 1.000 por dia. A aula 1, você cria a oferta principal, e a aula 2, você coloca a especificidade dessa oferta. Porque quanto mais específico você é, mais simples é de você converter aquele alvo em específico, alvo, persona, etc. Tem vários, avatar em específico. Então, o personal trainer pode, por exemplo, colocar 10 formas de ganhar massa muscular. E aí a especificidade é 10 treinos para se crescer em casa, porque aí você trabalha com uma pessoa que não gosta de ir para academia. Uma nutricionista pode colocar 10 formas de emagrecer sem sacrificar. E aí tá aqui 20 exercícios para emagrecer em casa, você pode colocar 20 receitas para emagrecer em casa nos próximos 15 dias. Enfim, você está trabalhando com personas específicas. Não faz sentido, por exemplo, vamos pegar aqui um personal trainer, comunicar com aquele que já está na academia, com aquele que já gosta de treinar. Não faz sentido, a não ser que seja uma pessoa de alta performance que está buscando, sei lá, hipertrofia para competir, coisas nesse sentido. Não vai fazer sentido você comunicar com aquele cara que já está na academia todo dia. Pô, ele já está lá. Agora, até que a gente fala para os nossos clientes de academia aqui, existe um dado, por exemplo, de que 95% das pessoas não possuem hábitos saudáveis. 95% das pessoas. Isso localmente, regionalmente e nacionalmente. Então, com quem que a academia tem que falar? Com quem a nutricionista tem que falar? Com quem o personal trainer tem que falar? Com aqueles 95% de pessoas que não estão saudáveis. Aqueles 95% de pessoas que não praticam atividades físicas. 95% de pessoas que são sedentárias. Enfim, e aí você vai falando nas dores específicas do seu público. E aí é teste, estudo, você vai validando. Por isso que a ideia do mini produto, ele será algo rápido de ser validado, algo rápido de ser testado. E não é que você já tenha que entregar esses 20. Entrega 2, entrega 3, começa a rodar, vê se está vendendo. Está vendendo? Pô, agora você vai terminar de produzir o resto dos conteúdos. E se você não tiver tempo, por exemplo, aqui no meu mini produto eles são 5 aulas. Gasto mais ou menos 1 hora para gravar, né? Tem os cortes e tal, faço uma edição básica, subo no YouTube e coloco na plataforma. Se eu tiver um dia tranquilo,
como eu não estou tendo ainda, eu consigo fazer tudo em meio período. Entretanto, por ser dono de agência, ter clientes para tomar conta, ter negociações sendo feitas, eu não estou conseguindo gravar todos no mesmo dia. Eu gravei uma aula ontem, estou gravando uma hoje, vou tentar gravar a terceira já mais tarde e amanhã finalizar com a 4 e a 5, até porque a 5 ela vai ser extremamente prática, né? E aí eu consigo entregar. Validei, massa. Se eu achar que faz necessidade, se eu achar que meus clientes que compraram estão sentindo falta de alguma coisa, eu posso ir aumentando esse produto e fazer o que a gente chama de over delivery, que é entregar mais do que eu prometi entregar e com isso ajudar minha audiência de fato a ser transformada e com certeza quando eu lançar produtos mais caros, de próximos passos, essa audiência que já conseguiu a transformação comigo, estará comigo nesses outros produtos também. E após criar a oferta, fez a ligação copies prontas com modelos de copies para anúncios poderosos, enfim, a gente vai reforçar a nossa promessa. E por quê? Como eu disse no começo, além da oferta, além da promessa, a gente tem que reforçar essa promessa para ficar ainda mais claro para quem está comprando. Lembra que a gente falou que o entregável precisa ser óbvio? A pessoa precisa ler e já entender o que ela vai ter ali? E aí a gente tem o gatilho da especificidade, como eu já citei algumas vezes nessa mesma aula. Tô querendo transformar um avatar em específico, uma persona em específico. Então eu tenho uma oferta específica para aquela pessoa, uma promessa específica para aquela pessoa do ponto A ao ponto B. E agora eu vou reforçar a promessa. E como que a gente reforça? Deixando novamente ainda mais clara a nossa promessa. O cliente precisa entender como chegará a promessa ofertada. Então assim, o reforço que eu tenho lá na minha página de vendas é: tenha acesso imediatamente ao curso tarará. Tenha acesso imediato às copies que me geraram 5K dia. Aprenda a gerar uma receita recorrente ainda hoje com um nicho não explorado na maior empresa do mundo, Google. Então aqui eu estou falando como fazer R$300 por dia com o Google Meu Negócio. E aqui eu estou reforçando a promessa, sendo ainda mais claro de como ele vai conquistar esses R$300 por dia. Que aprenda a gerar uma receita recorrente ainda hoje com um nicho não explorado na maior empresa do mundo, o Google. E por que é um nicho não explorado? Apesar de ter alguns players que falam isso no mercado, eu constantemente tenho clientes aqui que chegam aqui para contratar um serviço nosso e não tem o Google. E se eu tirar aqui um tempo para ir atrás dessas empresas e vender uma atualização do Google Meu Negócio para elas por R$300, eu vendo. A questão é que hoje não faz mais sentido eu vender só isso aqui. Mas já fez, já vendi demais. Hoje a gente entrega um processo muito mais estruturado para as empresas e para o meu momento de agência não é tão interessante. Mas para quem está entrando no mercado digital, como social media, como gestor de tráfego, isso aqui, reforço de uma promessa de geração de caixa rápido. Sabe, só aqui na rua eu tenho potenciais clientes que eu sei que eles não estão no Google. Com certeza na sua cidade também tem. Ou até aqueles que estão no Google, mas aquela criação automática, então não são bem posicionadas, as informações estão desatualizadas. Enfim, além disso ainda pode vender uma mensalidade, né, que é uma receita recorrente. Tipo, você vai prometer para o cliente atualizar todo mês, subir novas fotos, criar postagens de promoção, responder as mensagens. Isso é uma receita recorrente simples de ser feita. Então aqui eu criei uma oferta, criei uma promessa e reforcei a promessa para o meu cliente. Então aqui tem acesso agora ao método que me gerou 21 mil nos últimos 15 dias vendendo mentorias com funil de 2 passos. Essa aqui é o reforço da promessa que eu tenho de um produto específico. Eu não criei a promessa dele aqui, mas eu tenho a oferta dele aqui. Mini treinamento para vendas de high ticket. Eu tenho esse produto rodando. O reforço da oferta tem acesso agora ao método que me gerou 21 mil nos últimos 15 dias. E lá na copy que eu rodo ainda tem lá, muito mais específico ainda, para gerar um pouco mais de credibilidade, eu coloquei os números quebrados e os centavos desse funil que a gente rodou, que eu acho que foi 21.457,81 centavos. E aí a pessoa entra na minha página de vendas, ela tem esse reforço da promessa, tem acesso agora ao método que me gerou mais de 21 mil nos últimos 15 dias vendendo mentorias com um funil de 2 passos. Esse é o reforço da promessa, para deixar ainda mais específico e mais claro. E na prática aqui, você vai criar 5 ofertas para cada produto
né, que você criar. Quando a gente está falando de mini produtos, para você não ter só um, você vai criar 3 promessas para cada oferta e depois você vai criar um reforço da oferta para cada promessa, entendeu? Nesse passo aqui você vai criar 5 ofertas, então 10 templates de páginas prontas no Elementor, páginas prontas no Elementor para vender hoje. Tem acesso às páginas, tem acesso a 10 páginas no Elementor, tarará. Enfim, você cria 5 variações dessa oferta. Dessa oferta aqui, você vai criar 3 promessas, que são pequenas alterações. E para cada promessa, você vai criar um reforço. Então, você vai ter 3 promessas aqui, e esse reforço que você criou de cá, ela estará nesses 3. Entendeu? Ficou claro? Porque assim a gente consegue validar na hora que a gente chegar lá na nossa aula de anúncios. Por quê? Porque a gente recomenda que tenha no mínimo 5 criativos rodando para a gente validar os nossos anúncios. E aí na hora que chegar lá na aula sobre anúncios, eu vou te mostrar na prática como é que a gente coloca isso para rodar, como é que a gente otimiza, como é que a gente descobre qual que está funcionando e qual que não está funcionando, qual que a gente tem que otimizar, se a gente vai otimizar verticalmente ou horizontalmente. Enfim, são termos que ficam para a aula de MetaAds. Espero que essa aula de criação da promessa e reforço da promessa tenha ficado clara também. Caso não tenha ficado claro e tenha alguma dúvida, você pode deixar a pergunta nos comentários que eu estarei respondendo. E nos vemos na próxima aula, onde eu vou passar a estrutura de uma página de alta conversão. Caso você tenha comprado os templates de página de conversão que estavam lá no Order Bump, vai ficar muito mais fácil de você transformar isso. Caso não, você terá acesso aqui à estrutura, como é que você deve montar estruturalmente, e aí você tendo conhecimento de programação, coisas nesse sentido, ou básico de WordPress, essa será a estrutura básica que você terá que montar. Não precisa ser muito enfeitada, tem que ser objetiva. Eu posso nessa aula até mostrar a página que eu uso para vender minha mentoria, que ela é extremamente simples, e vou mostrar também na estrutura, que é a página que vocês viram, que trouxeram vocês até aqui, que inclusive é um dos templates que está disponível lá no Order Bump dos templates de Elementor pronto. Nos vemos na próxima aula.